Santo. Amém, Jesus. Amém, bom dia, paz do Senhor. Você é casa? Você é morada? Então adore ao Senhor. Reflita na letra dessa música. Bom dia, Rose, a paz do Senhor. Thaís, bom dia, paz do Senhor. Ana Lima, bom dia, paz, minha querida. Jassandra, bom dia, paz do Senhor. Thaís Trindade, Shalom. Nícia, paz do Senhor. Rosana, bom dia. Rose Negreiro, bom dia. Osana, bom dia, paz. Luciana, bom dia. Rosana, olha quantas mulheres já entraram. Adrê, bom dia, bom dia. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Você é casa, você é morada, então adore ao Senhor, declarando: eu sou casa, eu sou teu lar. Você tem coragem de pedir para o Senhor mudar as coisas do lugar? Só as corajosas têm coragem, só as ousadas, só aquelas que desejam mais intimidade com Deus, aquelas que desejam sair do superficial e mergulhar na profundidade da intimidade com Deus. Ele sara a tua alma, porque o perdão dele é completo. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Amém. Nós somos casa, nós somos moradas do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor. Estou aqui com meu coração agradecido pelo privilégio de estar mais uma vez com vocês aqui pelo Instagram, dando sequência à nossa série que nós começamos, algumas semanas atrás, construindo uma mulher sábia. Ainda dá tempo de você convidar uma amiga para vir para esta live nesta manhã. Dá tempo de você mandar aí o aviãozinho para as suas amigas e chamá-las para vir para essa live. Com certeza vai ser uma bênção, como tem sido todas as lives dessa série, onde nós estamos aí construindo uma mulher sábia. Nós já falamos um pouco da essência da mulher, da formação da mulher, da criação da mulher, na primeira live. Na segunda, nós falamos sobre a essência Ezer. E na terceira live, nós falamos sobre o processo de construção, que não é de um dia para a noite, Existe um processo aí de construção. E hoje, nós estaremos aqui falando sobre uma das primeiras coisas a serem construídas, tanto na nossa família como em nós, em nossas vidas, é o fundamento.
Então, uma das primeiras coisas a se fazer em uma construção é o fundamento. E eu entendo pelo Espírito Santo de Deus que o Senhor, Ele quer reconstruir alguns fundamentos de nossas vidas. O Senhor, Ele quer derrubar aquele fundamento que não está alinhado a Ele, que não está alinhado aos princípios, que não está alinhado à palavra. O Senhor quer derrubar esses fundamentos e Ele quer fazer um novo fundamento. Um fundamento baseado na palavra dele. Lá no livro de Mateus, vamos ler Mateus capítulo 24 ao versículo 27, fala da história de dois construtores. Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Esta passagem de Jesus, essa parábola que o Senhor Jesus falou, é bem conhecida, sobre dois construtores. Ele ouviu a palavra de Jesus e cumpriu as suas palavras, deu atenção às suas palavras, e ele foi considerado pelo Senhor Jesus como sendo o homem prudente. Enquanto o outro também ouviu o que Jesus havia ensinado, mas não colocou em prática os ensinamentos. E ele foi considerado como um homem insensato. Nessa parábola, eu acredito que os dois construtores tinham conhecimento de construir, de edificar. Porém, o sábio, ele, com a sua sabedoria, ele decidiu construir a sua casa sobre a rocha. Enquanto o tolo, o insensato, ele talvez queria a casa mais próxima do mar, quem sabe com a vista linda do mar, e ele então decidiu construir a sua casa na beira da praia. Ele decidiu construir a sua casa na areia. E aquele que construiu a sua casa na rocha, ele sabia da importância de um sólido alicerce. Ele sabia o quanto um alicerce sólido, o quanto um fundamento sólido seria essencial, determinante para o sucesso da sua construção. Por isso ele construiu sobre a rocha. O outro não valorizou a sua fundação. Ele não valorizou o alicerce que deveria ser construído sobre um leito rochoso. Não, ele não deu valor a isso. E ele construiu sobre a areia. Amadas, o Senhor nos chama para construir não só a nossa família, mas a nós mesmos sobre a rocha que é Jesus Cristo. E eu te pergunto, você está fundamentada em Cristo? Cristo é o alicerce da sua vida pessoal?
Você está aí construindo a sua casa enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto serva de Deus, sobre a rocha que é Cristo? Ou você tem construído sobre a areia? O Senhor hoje nos chama a construir um fundamento sólido, um fundamento onde a nossa casa será edificada e não irá desfalecer, não irá cair. Vai vir vento, pode vir tempestades, pode vir até tsunami, mas a nossa casa, quando está alicerçada em Cristo, ela permanece de pé, independente das intempéries da vida. Nós estamos nessa série falando sobre construir uma mulher sábia. E para você construir essa mulher sábia que você tanto deseja ser, que tanto você tem buscado, você precisa construir sobre a rocha que é Cristo. Lá no livro de Isaías vai dizer que nós devemos construir sobre a pedra angular, pedra preciosa e escolhida. E todo aquele que é construído sobre a pedra angular, escolhida e preciosa, jamais será envergonhada. Então, construir a nossa vida sobre o alicerce faz toda a diferença na nossa construção. Nós vemos que, enquanto mulheres, como eu disse na live passada, enquanto mulheres nós estamos sendo construídas constantemente. Nós estamos sendo edificadas por Deus, como diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, que nós somos edifícios de Deus, casa de Deus, morada de Deus. Amém? Você é morada do Senhor. Eu disse na live passada que Deus de antemão já viu a casa que você está se tornando na presença dele. E isso me faz lembrar quando nós compramos a nossa casa aqui há alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, em 1998, no ano 2000, aliás. E a casa só tinha 2 pecinhas. Não tinha nada no terreno, o terreno todo sujo, cheio de mato, tinha 2 pecinhas aqui. Mas quando eu cheguei aqui, que eu olhei para aquelas 2 pecinhas, né? 2 cômodos que tinham aqui, com aquele quintal todo sujo, eu já vi a minha casa como ela é hoje. Eu já vi uma casa espaçosa, grande, do jeito que eu sonhava. Eu já sonhei com a minha casa. Assim foi Deus. Ele olhou para você e de antemão ele já sonhou, ele já projetou, ele já viu em você a obra, a grande casa que você se tornaria para a habitação dele, para a morada dele. E ele olhou para você, ele disse: essa casa, ela tá suja, essa casa precisa de reforma, mas essa casa é minha. Eu vou comprá-la, eu vou reformá-la, eu vou transformá-la, eu vou fazer dela uma nova casa, uma nova mulher. Mas para isso eu vou precisar quebrar paredes e mexer na estrutura. Aleluia! O Senhor precisa mexer na nossa estrutura. O Senhor, Ele quer começar uma obra do zero. Muitas de vocês já passaram pelo processo do início da construção. Você se lembra como foi? Deus quebrando para todo lado, aquela quebradeira total. E Deus foi lá na estrutura. Porque Deus sabe que nós precisamos de uma estrutura sólida.
Deus sabe o quanto nós precisamos estar firmados em Cristo. Deus sabe o quanto nós precisamos estarmos firmadas na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Deus vai quebrando, que Deus vai baixando parede, vai quebrando ali toda aquela estrutura que era alinhada aos padrões e pensamentos deste mundo e vai agora edificando um alicerce, onde Cristo é a pedra principal. Amém? Cristo é a pedra principal. Eu escrevi aqui que Deus começa a grande obra em nós, a grande construção em nós, em cada uma de nós, pelo fundamento. Ele vai desmoronando toda a estrutura antiga, todo o alicerce antigo, baseado em você mesma, em seus sonhos, em sua capacidade, em seu eu, para então reerguer uma nova casa fundamentada em Cristo. Amém? Toda a estrutura antiga, toda a estrutura velha, ela será quebrada, está sendo quebrada pelo Senhor. Aquela estrutura que era baseada em você mesmo, aonde você não dependia de Deus, era baseada no seu eu, nos seus projetos, nos seus sonhos, onde Deus não tinha lugar e espaço para estar. Toda essa estrutura baseada em você mesma precisa ser mudada pelo Senhor. O Senhor deseja que Ele seja a sua estrutura. O Senhor quer ser o alicerce da sua vida. A partir do momento que Jesus for o alicerce da sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, o seu eu estarão totalmente ligados a Cristo. Você vai viver uma dependência como você nunca viveu. Você não vai estar mais baseada no seu eu posso, eu sou, eu tenho, eu faço, eu desfaço. Não. Agora você vai estar ligada. A sua base será o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer. A partir do momento que o seu alicerce for Cristo, os seus sonhos, os seus projetos, o seu eu será aplanado, alinhado à palavra do Senhor. Por isso, nesta manhã, o Senhor nos convida a olhar para a nossa estrutura, a olhar para o fundamento que nós temos construído durante todos esses anos. E se for necessário, você dizer para Cristo, Cristo, venha e refaça o meu alicerce, e refaça a minha estrutura, e refaça tudo aquilo que o Senhor precisa refazer, porque eu quero ser uma nova mulher, eu quero construir uma mulher sábia. Quantas têm coragem de pedir para Jesus, venha Jesus, e remolde, e reconstrua, e refaça o meu alicerce. Se você tem coragem, escreva aí nos comentários, eu tenho, Senhor, eu quero ser mudada, eu quero ser transformada. E isso precisa começar lá na minha estrutura. Se você tem coragem, diga aí para o Senhor, eu tenho, eu quero, eu preciso ser transformada. Eu preciso ser mudada. Eu quero ser uma nova mulher em Cristo Jesus. E durante o processo, ali da construção, a única coisa que nós conseguimos ver é a bagunça da construção e a poeira da construção. A nossa visão é limitada.
Nós não conseguimos ver nada além disso. Você só ouve as marteladas e a quebradeira, e você só vê poeira e bagunça. Mas Deus, Ele vê além do que você vê. Enquanto você está sendo aí quebrada, enquanto Deus está te refazendo, enquanto Deus está te transformando, enquanto Deus está te mudando, Ele já está vendo de antemão a linda casa que você se tornará para a habitação do Todo-Poderoso. Quem sabe você não está vendo nada no meio da poeira, nada no meio da bagunça, mas Deus está trabalhando, Deus está mudando, Deus está transformando. Como eu já disse em algumas lives anteriores, eu ainda me lembro quando Deus me levou para o pátio de obras. A minha vida foi de cabeça para baixo. A única coisa que eu via era poeiras e batidas da quebradeira, mais nada. Eu sentia Deus me quebrando. Eu sentia Deus mudando a minha estrutura. E como eu fui quebrada. E na época em que eu estava no pátio de obras, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia entender o que Deus estava fazendo. Mas eu sabia que Deus estava fazendo. Eu tinha convicção que Deus estava no meio daquele processo e que era para o meu crescimento. Querida, Deus está no processo. Deus está te construindo, quebrando esse alicerce baseado em você mesma, nos seus sonhos e nos seus projetos. E Ele está construindo um alicerce onde Ele será o seu fundamento, onde Ele será a sua estrutura. Amém? Deus, Ele será, Ele é. Se você ainda não serve a Cristo, Ele quer ser a sua estrutura. Se você já o serve, Ele já é a sua estrutura. E Ele já está trabalhando na sua vida. O versículo que eu mencionei há pouco atrás diz: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Isaías capítulo 28, versículo 16. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Lá na parábola de Jesus sobre os construtores, vai dizer que aquele que edificou sobre a rocha, veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento impetuoso, veio a maré e a casa permaneceu, porque estava sobre a rocha. Mas aquele que havia construído sobre a areia, também veio a tempestade, também veio a chuva, também veio a grande maré, mas a diferença foi que não tinha alicerce e a casa foi com as águas impetuosas. Mas aquela casa que foi construída sobre a rocha, ela permaneceu firme. Quando a nossa vida é construída sobre a rocha que é Cristo, ela permanece firme. Quem sabe você diz, mas eu conheço tantas mulheres que estavam em Cristo, que haviam construído a sua casa em Cristo e a casa delas desabaram, elas não conseguiram permanecer na fé, a família delas desabaram, mas na maioria das vezes a casa destas mulheres não foram construídas verdadeiramente em Cristo. Se você analisar a vida de algumas mulheres, você vai perceber que ainda existe estrutura antiga. Se você olhar para a sua vida, quem sabe, você vai olhar para a sua vida e vai perceber que ainda existem estruturas antigas. E o Senhor, Ele quer quebrar
toda estrutura antiga e fazer um novo fundamento e fazer um novo alicerce para que nasça de você uma casa nova, uma casa ampla para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está pronta para Deus mexer aí na sua estrutura? Você tem coragem de pedir para Deus, Deus, mexa no meu fundamento, porque eu quero ser uma mulher nova. Eu quero construir em mim uma mulher que edifica. Eu quero construir em mim uma mulher sábia. Você tem coragem de pedir para o Senhor? E se você tem coragem, nós iremos agora orar. Nós iremos agora pedir para o Senhor, para que Ele venha, para que Ele olhe para a nossa estrutura. E se for necessário, que Ele tire alguma coisa do lugar, tire tudo aquilo que está impedindo que a nossa casa seja realmente edificada sobre Cristo. E Ele vai tirar, Ele vai limpar a estrutura. E além da nossa estrutura ser baseada em Cristo como a pedra angular, como a pedra fundamental, existem outras pedras que precisam também estar na nossa fundação. Pedras menores, pedras que juntas vão consolidar o seu alicerce. Como eu ministrei na aula do curso Mulheres que Edificam, pedras menores como o fundamento do amor, da comunhão, da unidade, da comunicação. Essas pedras também não podem faltar na nossa fundação, no nosso fundamento. Então, que no dia de hoje você coloque a pedra principal, a pedra angular. O que é pedra angular? Pedra angular é a pedra de esquina. É as pedras que ficam na quina da construção. E elas têm um formato de T para dar sustentação, para ligar toda a estrutura. E entre as pedras da quina, né, entre as pedras angular, eram postas pedras menores. Aleluia! O Senhor hoje nos chama para pegar aquelas pedras que foram espalhadas pela tempestade. Quem sabe a tempestade chegou na sua vida, chegou na sua casa, chegou na sua família e foi levando parte do fundamento. O Senhor te convida hoje para trazer essas pedras que foram espalhadas pela tempestade, pelas águas. Isso me faz lembrar de um testemunho que eu já contei aqui, mas eu quero contar de novo, porque tem muitas mulheres novas nos acompanhando aqui. Mas quando eu passei por uma grande prova, alguns anos atrás, no meu relacionamento conjugal, meu esposo havia mudado de cidade. Quando nós chegamos lá, muita coisa deu errada naquele lugar e eu não queria ficar lá, eu queria voltar para minha cidade. Lá não aceitava a mulher ministrar, pregar, e aquilo ali mexeu muito comigo, porque sempre eu amei falar de Jesus e de repente eu chego numa cidade onde o pastor não aceitava a mulher ministrar. As coisas na empresa que ele foi transferido não estavam dando certo como havia sido combinado. Enfim, nós entramos numa prova terrível. E ali, naquela prova que nós entramos, o meu casamento foi atingido. E eu passei por um período muito difícil. Uma das maiores crises no meu casamento foi naquele lugar. E eu me lembro que um certo dia o meu irmão, ele foi me visitar. E chegando lá, nós não tínhamos naquela casa quarto de hóspede e ele dormiu na sala. E quando eu acordei bem cedo para fazer o café, para arrumar o café, ele estava de joelhos, orando ali, de joelhos à beira do sofá. E quando ele levantou dos joelhos, ele foi à cozinha e ele disse: eu tive uma visão enquanto eu orava.
Não foi sonho, foi uma revelação. Eu vi que nesta casa tinha um porão, uma escada, e eu desci a escada. E quando eu cheguei lá, a estrutura da sua casa estava toda comprometida. Tinha passado uma tempestade e as águas eram tão fortes que haviam levado as pedras da sua estrutura. Mas quando eu olhei, havia uma grande rocha. E a sua casa estava em cima dessa grande rocha. E naquele dia eu entendi que a minha casa só estava de pé, porque Jesus, a pedra principal, a pedra angular, a pedra escolhida, a pedra preciosa, estava dando estrutura à minha casa. As pedras pequenas tinham ido com a chuva. E agora eu precisava sair e buscar novamente, reconstruir o meu alicerce. A pedra do perdão, do amor e tantas outras eu precisava trazer de volta. Eu precisava refazer o alicerce da minha casa. Quem sabe, minha querida, passou a tempestade, passou a chuva, passou um tsunami aí na sua casa. E as pedras, que é tão importante para trazer estrutura e fundamento, elas foram com as águas, elas se espalharam. Mas se posicione nesta manhã, se levante nesta manhã para trazer as pedras de volta. Do perdão, do amor, da comunhão, da comunicação, do acolhimento, do servir. Traga novamente estas pedras, porque o Senhor quer reconstruir o seu alicerce. O Senhor quer reconstruir a sua vida. E só para terminar, se o alicerce não for bom, se a estrutura não for boa, isso vai trazer prejuízo lá na frente, lá no futuro. Sabe quando aparecem aquelas rachaduras na casa? Aquelas fendas na casa, né? Algumas pessoas falam trincas, onde a parede tem a parede racha, a parede trinca. Aquelas estruturas, na maioria das vezes, né? Aquelas rachaduras, na maioria das vezes, aparece porque a estrutura está comprometida. Porque a estrutura não é boa. Porque o fundamento está comprometido. Muitas vezes nós olhamos para uma crise dentro do nosso lar, para uma rachadura na parede, que eu quero aqui simbolizar como uma crise, seja com o seu filho, seja no casamento, uma situação que você olha e vê, e você quer tratar aquela situação, você quer corrigir aquela situação, e você vai lá, maquia a situação. É como uma pessoa faz com uma parede. A parede está lá rachada, ele chega lá, passa uma massa corrida, tampa ali, pinta, ele só maquiou. Ele não mexeu, ele não trabalhou, ele não foi lá na estrutura e consertou a estrutura. Ele só maquiou o problema. Quantas famílias que estão aí só maquiando o problema, só disfarçando o problema. Eles não têm coragem de ir lá na estrutura e tirar toda a estrutura baseada neles mesmos. Eles falam de boca que Jesus é a estrutura, mas na prática Jesus não é. E por isso surgem trincas, surgem brechas, surgem rachaduras, porque na vida prática, Jesus não é o centro da vida. Minha querida, para que a sua casa permaneça de pé, Jesus precisa ser literalmente, verdadeiramente,
a estrutura, o fundamento da sua casa. Aleluia, aleluia. O Senhor precisa ser o fundamento da sua casa. Nós estaremos agora orando. E enquanto oramos, medite na letra dessa canção, desse louvor, e peça para o Senhor mudar a sua estrutura. Deus, nós te adoramos, Pai. Oh Deus, nós te louvamos. O Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade, Pai. O Senhor tem liberdade, Jesus. O Senhor tem liberdade na vida de cada mulher. Senhor, faça, Senhor, uma obra linda. Porque nós somos casa, nós somos morada. Aleluia. Nós somos teu lar, Senhor. Vai mudando, vai transformando, vai mudando, Jesus. Oh, aleluia. Mude, Senhor, transforme. Olha para esta mulher nesta manhã tão desejosa em construir essa mulher sábia, tão desejosa em deixar a mulher tola para trás e se tornar tudo aquilo que o Senhor designou. Tenha, Senhor, liberdade de trabalhar em nós. Tenha liberdade, Pai, tenha liberdade, Espírito Santo, de fazer a tua vontade, de mexer na nossa estrutura. Tem liberdade, Senhor, tenha liberdade. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós somos casa, nós somos morada. Você pode adorar ao Senhor, porque você é casa, você é morada do Todo-Poderoso. Diga para o Senhor: eu sou teu lar, eu sou teu lar. Olha Deus mudando, eu já vejo Deus mudando as coisas do lugar. Eu já vejo Deus mudando a estrutura de mulheres. Eu já vejo mulheres se erguendo na presença do Senhor. Eu já vejo Deus levantando mulheres para a glória dEle. Ele sara minha alma. Amém, Senhor. Vai sarando, vai curando, vai perdoando, Senhor. Aleluia. Ele sara a sua alma. Aleluia. Você é casa, você é morada do Deus Altíssimo. Se até aqui a sua estrutura não era Cristo, Ele já te perdoou. Ele já sarou e Ele já está reconstruindo um alicerce baseado nele mesmo. Glória a Deus. Amém, amadas? Eu agradeço a presença de cada uma de vocês que estiveram aqui, né? Compartilhando, que estiveram aqui nesta live. Na terça-feira que vem nós daremos continuidade a esta série, construindo uma mulher sábia. Amém?